Hum. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Patrícia, boa noite, Grazi, boa noite, Marilu. Bem-vindas aí. Podem me dizer se o som tá bom, a imagem tá boa, tá tudo certinho? Boa noite, Denise, tudo bem? O pessoal tá chegando. Oi, Mari, bem-vinda. Diretamente de Sertãozinho. Beleza. Pessoal chegando aí. Beleza, Marilu, obrigado. Então tá, o som tá bom, imagem boa. Então vamos começando aqui a nossa live, sempre informando, né, que essa é uma iniciativa que acontece desde julho do ano passado. Essa é a nossa live número 37, com o intuito de despertar e criar um ambiente favorável para a gente discutir coisas a respeito de grandeza e realização, e não necessariamente ficar à mercê de um mundo que só pensa em riqueza e sucesso, entendendo que grandeza e realização são causa e riqueza e sucesso pode ser efeito, né? Beleza, pessoal. Bom, deixa eu dar uma boa noite para a Elaine, que chegou agora também, para a Rosa Michelon, Fran, minha linda, bem-vinda. O Chico também acabou de entrar. Bom, pessoal, primeiro eu quero pedir desculpas a vocês pela terça-feira passada, que eu cheguei tarde aqui, não consegui chegar a tempo. Vamos fazer um passeio de bicicleta aí até o Templo Zulai, lá em Cotia, e o negócio demorou muito além do que a gente tinha imaginado. E aí, quando eu cheguei, já era muito tarde e não consegui fazer. Mas hoje a gente está aí firme e forte, dentro de um tema que foi sugerido na live passada, na live 36, que é uma questão relacionada à resiliência e perdão. Vamos falar um pouquinho sobre isso, criar um contexto e ver como é que o tema se desenvolve na nossa conversa aqui. Bom, dá uma boa noite aqui para Solange também, que chegou agora há pouco. Chico está em Ribeirão Preto. Legal, Chico. Grande cidade, gosto muito de Ribeirão aí. Então vamos lá, pessoal. Bom, hoje está frio aqui em São Paulo, agora à noite se viu um pouco, como eu estou aqui na varanda de casa, está um pouquinho mais gelado. Então por isso que eu estou de paletó, mas está tranquilo. Dá uma boa noite para a Carla também, que acabou de entrar. Bem-vinda, Carla. Bom, esse tema foi mencionado em algum momento na live passada, né, quando a gente falava daquele ciclo vencedor da perda, onde pessoas, por conta do contexto, né, de vivermos num mundo muito conturbado e, eventualmente, vivermos expostos a muitos estímulos externos, a resiliência pode ser uma questão relevante para a gente discutir. E também, por perdas que eventualmente vivemos ao longo da nossa vida, o Brinkman chegou a mencionar a questão do perdão aí como um tema a ser explorado, né? Então, eu queria construir um contexto para a gente conversar sobre isso, para que esses dois temas não pareçam isolados ou que caíram de paraquedas, ou até mesmo sem paraquedas. É importante criar um contexto para isso, né? E o contexto que eu criaria para isso, começando na questão envolvendo essa questão da resiliência e do perdão, tem a ver com dois elementos que eu acredito que fazem parte do nosso mundo atual, né? Um elemento é esse excesso, esse volume absurdo de informação, de estímulo, de inputs que nós estamos expostos, né? A vida hoje é uma vida mais complexa do que era há um tempo atrás. O volume de informações é absurdamente maior, é brutalmente maior. O acesso a essas informações é muito maior.
a tecnologia da informação nos coloca conectado uma boa parte do tempo. Há um chamado para as pessoas procurarem ter uma vida bacana, e essa vida bacana dá trabalho, né? Essa conquista por uma vida melhor dá um certo trabalho, de tal forma que o esforço, o volume de informações que chega para uma pessoa hoje, ele é brutalmente maior do que foi há muito pouco tempo atrás. Antes do advento da tecnologia da informação, as informações que nós recebíamos eram, em termos de volume, muito menor do que são hoje. E hoje a gente recebe informação o tempo todo, né? Se você configurar o seu celular, o seu notebook, qualquer acessório que te conecte com o mundo, a toda hora está pingando uma notícia, um e-mail, um SMS, um WhatsApp, uma ligação telefônica, enfim. A toda hora você está sendo impactado por uma série de estímulos externos, né? E quando você tem um volume de estímulos externos muito grande, e estímulos que são voláteis, incertos, complexos e ambíguos, essa efervescência do lado de fora precisa encontrar um contraponto do lado de dentro, que é exatamente essa tranquilidade ou esse porto seguro que você pode construir dentro de você mesmo, considerando, então, suas crenças, emoções e valores. Então, pensando na palavra resiliência, de onde vem essa palavra e o que ela significa? A palavra resiliência, nós aprendemos a palavra resiliência advinda de uma área do conhecimento que é a física, né? Na física, um material resiliente é aquele material, é aquela matéria que, uma vez exposta a uma pressão muito forte, ela não se deforma, ela não se subjuga, ela não se deteriora com aquela pressão, muito pelo contrário, ela se adapta àquela pressão e consegue, de alguma maneira, prosseguir ou funcionar dentro daquele ambiente de pressão, seja de força, calor ou trepidação ou coisa do tipo. Então, a matéria resiliente é uma matéria que suporta a pressão. Assim como outros termos de outras áreas do conhecimento, isso veio para a área da liderança, veio para a área de recursos humanos, veio para a área do comportamento humano. Ou seja, pessoas resilientes são pessoas que suportam a pressão, portanto, não deformam, não espanam, não amarelam, por assim dizer, né? Usando já uma gíria que significa perder características em condições normais de temperatura e pressão. Então, a pessoa resiliente é aquela pessoa que consegue operar de maneira tranquila dentro de condições anormais de temperatura e pressão. Então, veja, na medida que o mundo está cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, é razoável acreditar que, para que você seja uma pessoa feliz, ou uma pessoa em paz, ou uma pessoa com paz de espírito, ou tranquila, ou serena, o nome que a gente queira dar, é importante que você construa um sistema interno onde você saiba como decidir lidar com essas ambiguidades todas, né? E essas ambiguidades se transformam em medo, se transformam em traumas, em crenças, e que se transformam em comportamentos, né? Então, a capacidade de você saber lidar e se adaptar e enfrentar e conviver bem com esse mundo externo é o que hoje, no meu ponto de vista, no meu entendimento, e de maneira bastante direta, se busca entender como resiliência, né? E mais do que qualquer empresa, qualquer organização social que queira que você seja resiliente, talvez seja importante você querer ser uma pessoa resiliente, uma pessoa preparada para lidar com as pressões, preparada para lidar com isso que eu estou chamando de complexidade, ambiguidade, volatilidade e incerteza do mundo no qual a gente vive. Aí, por isso que trabalhar as questões da inteligência emocional, as questões dos padrões emocionais, modelos mentais, significado de vida através de valores e princípio e propósito, passa a fazer total sentido para alguém que queira viver bem e trafegar bem
uma jornada onde, eventualmente, o tempo, o clima vai ser um tempo e um clima bastante conturbado, né? Então, esse é o contexto que eu queria dar para a palavra resiliência. Eu vou aproveitar aqui para dar uma boa noite para Ana Cláudia, para Xuca. Beleza, Xuca? Bem-vinda. Solange está acompanhando aí com a conexão ruim, mas fica com a gente aí, Solange. O Paul Litvak, grande professor de inglês, gente boníssima. Para a Yolanda também, bem-vinda. Para o Rogério Decaro, bem-vindo, Rogério. Para o Genivaldo, bem-vindo aí, Genivaldo. Para o Edson Nilvald, lá do Sul. Para o Anderson, que chegou agora também aqui, feliz por poder participar. Bem-vindo, Anderson. Bom você estar participando aí com a gente desde o início. Para Ana Maria Nogueira, que também está aqui com a gente. Para a Vera Loyola, bem-vinda, Vera. Para a Tatiane Terreaga. Para a Patrícia Arge, chegou aí. Para a Lúcia André, para a Deia, minha prima, bem-vinda, Deia. Para a Isabel Silveira, para o Fabiano Cruz, Além Paraíba, bem-vindo, Fabiano. Beleza, uma galera aí, que bom. E a Denise Rugani pergunta, é uma pessoa equilibrada? Na verdade, eu acredito que o equilíbrio advém dessa competência, dessa característica, ou dessa capacidade, né? Uma pessoa resiliente, ela tende a obter um equilíbrio. E quando eu falo equilíbrio, a palavra me soa bem no intuito de equilibrar a voracidade, ou a efervescência do mundo exterior com a calma e tranquilidade e serenidade do mundo interior, né? E dessas duas pressões, ou desses dois sinais, vem o equilíbrio, né? A Yolanda fala aqui, não é fácil, mas eu sou resiliente e me sinto muito feliz. Na verdade, é um treino, né? Não é fácil correr 10 quilômetros, mas depois que você aprende e gosta, é gostoso correr 10 quilômetros, ainda que gere dor, ainda que gere cansaço, ainda que gere um esforço. Mas a chegada no final é o preço do benefício, né? A chegada é o benefício e o crescimento é o preço. E uma certa dor no caminho também faz parte, né? Então, resiliência é um ponto relevante, né? Vamos guardar esse termo aí para a gente desenvolver mais à frente aí. E outro ponto que foi sugerido na live passada, e que eu estou querendo criar uma condição de juntar um com o outro, é a questão do perdão, né? E eu acredito que o perdão... Bom, vamos lá. Qual é o contexto, né, dessa palavra? Por que se fala hoje tanto de perdão e tal? E essa é uma palavra antiga, né? Está escrito aí em várias escrituras aí, espirituais, de toda ordem. Na medida que o mundo se torna mais volátil, mais incerto, mais complexo, mais ambíguo, e eu posso te garantir que a evolução que nós passamos da era agrícola para a industrial, para a era do conhecimento e a era da consciência, ela focaliza muito mais nos relacionamentos. Ou seja, se relacionar com as pessoas, se relacionar consigo próprio no mundo cada vez mais conturbado, já é por si um desafio. Se relacionar de maneira plena com outra pessoa é um outro novo desafio. Então, veja, na medida que as pessoas estão mais abertas, né, ou elas estão mais encorajadas a serem mais autênticas, ou estão encorajadas a serem mais verdadeiras no intuito de poder escolher e não sofrer tanta sanção pelas suas escolhas pessoais de sexo, espiritualidade, opção religiosa, enfim. O mundo está mais permissivo, por assim dizer, no meu ponto de vista, tá, pessoal? É o meu pensamento. As relações, então, se tornam mais complexas. E quando as relações se tornam mais complexas, ou seja, as pessoas podem fazer o que querem, desde que sejam dispostas a pagar o preço, o limite das pessoas acaba sendo um pouco estendido também, né? Então, isso também faz uma conexão com a resiliência, né? Hoje, quando a gente olha a sociedade, olhando um espectro dela, não precisamos ser tão complexo olhar a sociedade toda, porque é muito complexo isso, mas olhando uma sociedade que hoje opera de uma forma diferente do que operava 30 anos atrás, onde o homem ia trabalhar e a mulher ficava em casa, hoje isso mudou de tal forma que o homem tem que aprender a lidar com um novo universo e a mulher tem que aprender a lidar com outro universo. Então as relações se tornam mais complexas, né? Pais e filhos vivem momentos diferentes. Eu tenho falado sobre isso em alguns fóruns que eu tenho frequentado.
Durante um bom tempo, eu acreditava que eu tinha aprendido a ser pai com meu pai, ou seja, com o passado. E, na verdade, eu aprendo a ser pai com as minhas filhas, ou seja, com o futuro. Nós aprendemos coisas do passado, e isso foi válido no momento em que os problemas se repetiam. Mas enquanto eu aprendo coisas do passado e os problemas são novos, esse aprendizado não vale de nada. E aí as relações nós começamos a viver experiências de relacionamentos novas, completamente novas, né? Ainda não antes testadas. E aí é natural que os relacionamentos se desgastem. É natural que os relacionamentos entrem em algum momento de conflito. Até aí tudo bem. A questão é quando esse desgaste começa a ser excessivo e esse conflito começa a virar combates. Aí as relações começam a se deteriorar. Aí é que eu acredito, meu ponto de vista, é que entra o perdão. O perdão, talvez esteja no perdão um instrumento para reparar relacionamentos. E quando eu falo reparar relacionamentos, é possível acreditar que não é apenas o meu relacionamento com o outro, mas o meu relacionamento comigo também. Tanto é que muitas vezes me faz um certo sentido eu perdoar a mim mesmo pelo significado que eu dei por algo que alguém fez para mim e pegar esse meu perdão por mim mesmo e estender isso para o outro, me libertando daquilo que me aprisionava. Bom, vamos ver o que a turma... Tem muita gente comentando aqui. Vamos lá. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando. A Yolanda aqui, não é fácil, mas sou excelente. Ok, falamos sobre isso, ela agradece, legal. A Gláucia Ferreira chegou, bem-vinda, Gláucia. A Marilu comenta aqui, é o treino. O Brickman chegou, bem-vindo, Brickman. A Yolanda fala assim, me tornei resiliente porque aprendi a perdoar. Isso é fundamental. Ok, pode ser que o perdão nos torne alguém mais resiliente. Tem conexão, eu vejo uma conexão muito forte entre uma coisa e outra. E a Denise fala assim, acredito que quando você perdoa alguém, você se liberta. Se ama mais e acaba amando mais ao outro. Então, essa é uma experiência muito individual, né? Eu não sei se todos pensam ou sentem dessa maneira. Mas eu acredito que a minha experiência pessoal mostra que quando eu perdoo alguém, esse alguém começa por mim. Porque eu é que dei um significado para aquilo que alguém fez comigo. Ninguém faz nada comigo que eu não permita. Então, primeiro, eu me liberto de mim mesmo, daquela trava mental que me deu aquele significado. E depois eu estendo isso para o outro. Então, eu acredito que o perdão é uma ferramenta que muito mais faz bem a mim do que ao outro, no primeiro momento, né? Bom, deixa eu dar uma boa noite para a Juliana Cesana, que chegou aqui agora há pouco. A Rosana também chegou, bem-vinda, Rosana. Aí a Solange fala assim, penso que o perdão é algo interno, de mim comigo mesma, independente da influência externa. O maior objetivo do perdão é encerrar o ciclo da perda, lembrando da live anterior. Permitir a nossa evolução, tendo a retomada de relacionamentos como objetivo secundário. Creio que para perdoar precisa resolver a questão internamente, isso depende do outro. Eu concordo plenamente, Solange. Acho que você foi muito, muito feliz na forma como você expôs essa questão do perdão. O perdão é um instrumento que me liberta, não tem nada a ver com o outro, né? O outro é apenas um elemento que traz um estímulo que eu dei o significado, que eu senti a dor e, portanto, dentro daquela linha de assumir integralmente a responsabilidade, cabe a mim tomar uma decisão em relação a isso, sair da vítima e entrar no protagonista, né? A Solange fala aqui, exatamente, perdoar a mim mesmo pelo significado que dei para a situação, para mim, e assim libertar o outro. Exatamente assim, é isso aí, a gente está falando da mesma maneira, porque é a maneira que eu entendo, o que eu aprendo, o que eu aprendi, né, depois de, obviamente, adulto, de ter como estender o perdão para o outro. É aquela velha e boa história de dar ao outro o que eu tenho em mim. Eu não posso perdoar alguém se eu não perdoei a mim mesmo pelo significado equivocado que eu dei para aquela situação que eu vivi com aquele alguém, né? Isso é muito poderoso, né? A palavra libertador, ela expressa um pouco essa sensação,
mas é muito mais do que isso, né? É um poder tremendo de você dar significado a tudo que acontece na sua vida, né? Isso é treino diário. Eu diria até que é um treino horário. Você pode treinar isso toda hora, durante todos os dias da sua vida. E em algum momento você pega essa condição de entender que o perdão é um instrumento. É um instrumento para reparar relacionamentos. Não necessariamente para reatar relacionamentos. Eu posso, uma vez me perdoando por algo que eu permiti que alguém fizesse comigo, estender esse perdão para esse alguém e deixar ir embora, deixar fluir, deixar caminhar, entendeu? Mas o meu relacionamento com essa pessoa no âmbito do meu pensamento, da minha imaginação, do meu sentimento, está livre. Isso não significa que eu tenha que conviver com aquela pessoa, né? Isso é muito, muito, muito legal, muito bacana. Bom, a André Silveira também chegou, a Reninha Rios também chegou, boa noite, Reninha. Aí o Fabiano fala assim, olha, para você perdoar é porque algo te magoou e você se sentiu ofendido. O melhor é não guardar mágoa. Então, Fabiano, se a gente mantiver essa nossa conversa como a gente está conversando, eu reescreveria o seguinte, para eu perdoar é porque eu me deixei magoar e porque eu me permiti me ofender. O melhor é eu limpar essa mágoa e essa ofensa que eu permiti e, uma vez transformado esse mal num bem, eu estendo esse bem ao outro. É um baita exercício, viu? Baita exercício. Falar aqui nesse nosso fórum é simples. Eu queria muito trazer exemplos e situações que podem ilustrar isso de maneira muito, muito contundente. Eu vou contar 1 ou 2 casos aqui que podem ser bem legais. A Vera Loyola fala o seguinte, quando eu me separei, eu passei por vários sentimentos horríveis e um deles era o ódio. E durante uma conversa com Deus, ele me disse que eu precisava perdoar. Eu disse, o senhor está maluco. Eu odeio meu marido e Deus me disse, filha, perdão não é sentimento, é decisão. Decidir perdoar traz liberdade, mas não é passe de mágica, é algo contínuo. Então, o perdão, a felicidade, o amor, tudo aquilo que eu aprendi que era uma emoção sobre a qual não tinha nenhuma gestão, passa a ser, de uns anos para cá, uma decisão para mim também. Então, com toda humildade, Vera, eu concordo com Deus, né? O perdão é uma decisão, né? O amor é uma decisão, a felicidade é uma decisão. Assim como o fracasso, a derrota, a mágoa, também é uma decisão. A pessoa escolhe por isso. Olha, isso pode soar muito estranho, eu quero muito que isso te gere um incômodo, né? Você chegar e falar para mim, peraí, Vera, peraí, Binato, o perdão é uma decisão? O perdão é uma decisão. Você decide perdoar, primeiro a si, depois ao outro, né? Por que é uma decisão? Porque nós, como eu disse aqui várias vezes nas lives, regular nossos pensamentos, nossas crenças, ou seja, tornar resiliente o nosso modelo mental e tornar resiliente os nossos padrões emocionais, flexibilizar isso. Eu não preciso conectar separação com dor, eu não preciso. Eu posso até fazer isso, mas eu não preciso fazer isso. Percebe a diferença do posso fazer e preciso fazer? Quando eu posso fazer, eu tenho uma escolha. Quando eu preciso fazer, eu estou amarrado. E um modelo mental amarrado e um padrão emocional rigoroso te impedem de fazer escolhas. E na medida que o mundo, com cada vez mais conturbações, você se impede de fazer escolhas, você vai ter problemas, você vai sofrer muito. Faz sentido isso, pessoal? Comentem aí. Bom, boa noite para a Glaucia, já tinha falado com ela também, legal. A Yolanda, legal, excelente explicação, assim penso também. A Flávia Figueiredo chegou, bem-vinda, Flávia. A Glaucia fala aqui, muito bom, sair do papel da vitimização e dar a grande virada. Esse é o grande ponto, né, Glaucia? Veja, não é nem sair da vítima, é assumir a responsabilidade. E ao assumir a responsabilidade, isso tem mais ênfase do que sair da vítima. Né? Não é uma questão de fuga, é uma questão de busca. E na hora que eu busco, obviamente eu largo a vítima para lá. Quando eu assumo o papel do protagonista, eu mato a vítima que tem em mim. E a vítima vem da nossa história de criança.
né? Quando eu curo o menino que eu fui, o homem renasce. Quando você cura a menina que você foi, a mulher renasce. E o homem e mulher, no sentido do gênero, mas no sentido porque pô, a gente fala de homem e mulher, parece que não tem mais nada além disso, mas o ser humano renasce, ele cresce a partir da cura que ele faz da criança que ele foi, independente do gênero, vai. Então, esse é o ponto. Assumir a responsabilidade por tudo que acontece na sua vida. Assumir o protagonismo. E quando você se torna protagonista, a vítima desaparece por completo, né? Aí a Vera fala aqui, eu também aprendi e já casei de novo. Legal, é isso aí. Muito bom. E a ideia é ser feliz, né? E aí o Chico fala aqui, perfeito. Sergei Prokofiev diz exatamente isso em seu livro O Significado Oculto do Perdão. Pô, legal, Chico. Eu vou até anotar isso aqui, porque eu não conheço esse livro. E confesso que nem conheci o autor. Mas vou anotar e vou dar uma olhada nisso, né? Então a Carla fala aqui que decisão é igual a escolha. Total, né? Decisão e escolha são palavras que eu diria, pelo menos no meu mapa aqui, são sinônimos, né? A gente usa muito no mundo corporativo o termo tomada de decisão e no dia a dia fazer escolhas, mas no fim das contas é a mesma coisa, né? Então aí você começa, né, a ver como é que nesse mundo efervescente, conturbado, você que dá significado para coisas. E se você tiver um grau de resiliência maior, né, um treino sobre essa resiliência, esse preparo emocional, a resiliência é um preparo emocional, como a capacidade aeróbica é um preparo físico, né? É você ser capaz de suportar os impactos e as suas emoções ficarem sob controle, dentro daquilo que você determina viver com aquela emoção e não a partir dela, né? Eu acredito que a resiliência é muito mais um exercício emocional do que físico, né? A pressão é emocional, não é uma pressão física. A rigor, fisicamente, nós somos pouco resilientes, né? Se um carro bate em mim a 80 por hora, ele me quebra todo. Então, a minha resiliência física é relativa. Mas a minha resiliência emocional, ela pode ser enorme, desde que eu treine, né? E uma ferramenta bacana, né? Como a Yolanda mencionou mais cedo, uma ferramenta bacana para me tornar mais resiliente é o perdão. O perdão, ele é expandido na medida em que você se torna mais resiliente, ou seja, o teu modelo se expande um pouco mais, sem você se sentir por qualquer coisa ultrajado. Olha que legal essa conexão, essa cocriação que a gente está fazendo. Eu não tinha preparado essa conexão que a gente está fazendo aqui agora. Isso é um produto da nossa conversa aqui. Então, a Elaine Vaz fala que faz muito sentido, a Isabel Silveira também faz todo sentido, e a Carla acrescenta, nesse caso, é uma escolha minha decidir o que fazer com a emoção que determinada situação de vida me apresenta. E se me apresenta é porque eu me coloquei nessa situação. Perfeito, né? Quer dizer, determinada situação de vida se apresenta e, dependendo do significado que eu dou para essa situação de vida, nascem as emoções desse significado que eu dei. Ou seja, é o estímulo externo gerando uma resposta interna. E a minha capacidade de resiliência e perdão amplia a minha capacidade de dar melhores respostas para, independentemente do que fazem comigo, eu decidir o que eu vou fazer com aquilo, né? Muito bom, turma. Legal. Aí a Glaucia fala aqui, perfeito. A Marilu fala, faz sentido para mim. Aí a Isabel fala o seguinte, a ideia é se fazer feliz com o que se apresenta a cada novo fato. Exatamente, exatamente. Essa é a minha responsabilidade, né? Eu não posso, não quero e não devo ter essa responsabilidade por outra pessoa. Eu posso até participar do processo dela se fazer feliz. Mas eu não posso, não quero e não devo me responsabilizar pela felicidade de ninguém. Isso vale para minha namorada, que está aqui com a gente, vale para minhas filhas e para qualquer pessoa que eu ame de verdade, né? E por amar de verdade, eu entendo que a pessoa é capaz de ser feliz por ela própria. Ela não precisa de ninguém para ser feliz. Mas ela pode ser mais feliz tendo alguém ao lado dela. Essa é a diferença do dependente e do interdependente. Muito legal. Aí a Carla fala aqui, Binato, eu te convido para refletir sobre o conceito de lidar com a pressão e não suportar a pressão. Legal, beleza. Tudo bem, tá, aceito o convite. Talvez eu tenha usado a palavra suportar no sentido de dar suporte a ela e não de
lutar contra ela, né? Mas o lidar com a pressão, aprender a conviver com a pressão, aprender até a respeitar essa pressão, porque ela vem de algum lugar, e esse algum lugar deve ter algum motivo, né? Muitos de vocês já sabem, eu acho que eu já cheguei a comentar aqui, eu tenho um primo que é petista, e eu uso ele para me treinar, né? Quando ele elogia e quando ele e não vou entrar no mérito da questão, assim, se é certo ou errado, se a pessoa... Isso não importa. O que importa é o treino de resiliência, ou seja, quando eu quero treinar sobre resiliência política, eu converso com esse meu primo, dou umas provocadas nele, né? Então, ele é um defensor incontestável do Lula, ele é um eleitor incontestável da Dilma, né? Vai voltar na Dilma para senador em Minas Gerais, ele mora em Minas. Ontem, não sei se alguém viu o Roda Viva na TV Cultura, teve lá ontem um pré-candidato do PSOL e um líder do movimento dos trabalhadores sem teto, o Guilherme Boulos, que é um cara que promove invasões, ocupações e coisas do tipo, e ele elogiou um monte, né, o Guilherme Boulos lá, e eu, né, vou treinando essa resiliência, que minha vontade é dar um murro no meu primo. Mas eu não quero fazer isso, não devo, e confesso também que eu não posso fazer isso. Até poderia, mas não faz sentido muito para mim isso. Mas isso me mexe com as emoções, então eu vou treinando com ele. Então eu lido com essa pressão, eu lido com esse ponto de vista. Posso até dizer que eu acolho esse ponto de vista dele no intuito de entender como é que eu reajo a esse ponto de vista. A gente já teve momentos de... Olha só que interessante isso. A gente teve momentos de... eu usei o termo, agora está me fugindo. De desgastar, né, o relacionamento, e a gente sentou para conversar e o perdão se fez presente no intuito de restabelecer e restaurar esse relacionamento. E hoje a gente conversa sobre esses temas de uma maneira muito mais tranquila do que a gente conversava há 1, 2 anos atrás, onde a gente entrava no embate mesmo. Então a resiliência e o perdão também são técnicas, são instrumentos que você pode treinar, né? Mas está aceito o convite, Carla. Eu vou refletir sobre lidar com e não suportar no sentido negativo da palavra, mas no sentido de dar suporte a. O Chico fala aqui... Bom, o Chico manda o link, pessoal, legal aí, sobre, possivelmente, do livro que ele mencionou. Legal, Chico, depois eu vou copiar o link e vou saber mais sobre isso, né? E aí a Glaucia faz uma brincadeira, haja resiliência, né? Pois é, então. Então, esse talvez seja o grande desafio, né, pessoal? Eu do meu lado, você do seu lado, tomar uma decisão. Bom, eu quero aumentar a minha resiliência. Eu quero melhorar minha capacidade de perdoar. Eu quero melhorar o meu recurso interno para lidar com esse mundo mais conturbado. Então, não vejo de outra forma. Não tem como fazer isso se não houver um certo grau de enfrentamento. Enfrentamento de você com você mesmo, ou seja, de você que se expõe a esses estímulos externos com você que dá significado para esses estímulos externos. E esse enfrentamento é no intuito de você reconhecer a você que se coloca naquele lugar e a você que dá significado para essas coisas que acontecem. Então você se encontra com você mesmo nesse enfrentamento. E aí desse encontro de você com você mesmo, talvez saia uma outra pessoa melhor, mais capacitada, mais forjada, né, no sentido do martelo que forja a espada, né, no intuito de se tornar mais forte emocionalmente falando, né? E isso requer uma afeição, né, ou requer como a Carla falou, requer lidar com essa dor, né, com a dor dos fatos que já aconteceram e que me provocam dor, com a dor dos fatos que eu ainda me lembro e que me trazem essa dor de volta. Então, é lidar com a dor como a dor sendo a matéria-prima para a resiliência e até mesmo como a dor sendo matéria-prima para o perdão, né? Uma pessoa que só vive no prazer, ou de uma forma mais superficial, sem aprofundar, acaba não tendo relacionamentos mais profundos onde não haja risco do desgaste. Então, relacionamentos superficiais não tem muito desgaste, né? E se não tem muito desgaste, não tem, talvez, nem espaço para a resiliência, nem espaço para o perdão.
mas relacionamentos longevos, diários, rotineiros com pessoas da família, pessoas do trabalho, pessoas com quem você vive junto, que são diários, esses relacionamentos contínuos e constantes é que demandam esses elementos como resiliência e perdão. Se eu vivo relacionamentos contínuos e constantes e não tenho a capacidade de resiliência e de perdão, é capaz de eu entrar sempre em conflito, e lá pelas tantas, ou eu congelo o relacionamento e finjo que vivo com a pessoa e cada um vive suas solidões no mesmo lugar, ou a pessoa se separa, né? Naquele momento de... E quando eu falo separa de um casamento, separa de uma relação empresarial, portanto pede demissão, sai do trabalho, vai para outro lugar, aquele movimento da fuga, né? E aí sempre, né, que a gente discutiu isso aqui, a fuga nunca é uma boa solução, a não ser quando você está num prédio pegando fogo, quando você está num lugar cujo risco de vida é iminente, aí sair daquele lugar faz todo sentido. Mas no dia a dia, nas coisas que a gente pode administrar e controlar, a fuga nunca é a melhor saída, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Vivian Cataneu, que chegou, bem-vinda Vivian, para Marlene Candeia também, que chegou agora há pouco, e a Silvia Bruneta também chegou diretamente lá de Cuiabá. Legal. Então, pessoal, esse é um tema interessante, né? Como é que por onde você anda hoje, você enxerga, ou você pode enxergar e colocar no seu radar esses dois elementos, né? Como é que você pode treinar e afiar, amolar esses dois instrumentos, que são a resiliência e o perdão, né? É claro que se você trabalha numa empresa, se você está no mundo corporativo, se tem uma relação conturbada, se tem filhos que te desafiam, né? Se você está em conflitos internos, essa talvez sejam as grandes oportunidades para desenvolver a resiliência e o perdão. Eu sempre menciono aqui as minhas experiências, na medida que eu entendo que faça sentido. Eu tenho aprendido coisas importantes, que eu tenho discutido isso com vocês aqui na live, né? De lidar com questões da Lara, minha filha mais nova, da Lívia, minha filha mais velha, que são novidades para mim, né? Por mais que eu tenha uma boa teoria de como ser um bom pai, eu aplico essa teoria e valido essa teoria na prática. E a prática não se anuncia para mim do tipo, olha, amanhã vai acontecer isso. Quando eu vejo está acontecendo, eu tenho que decidir quem eu quero ser naquele momento. E com isso eu vou aprendendo. Tive experiências recentes que me mostraram que a resiliência melhorou, que a aceitação aumentou, que a paciência, né, e a tolerância, no sentido, ou a prudência de lidar com determinado tema na hora certa, foi mais inteligente, e com isso eu estou avançando nos meus próprios bloqueios, nas minhas próprias dificuldades, e isso vai me encorajando a dar um passo além, dar um passo a mais, não só na minha relação com as minhas filhas, como em quaisquer outras relações que eu tenho com as empresas que eu tenho trabalhado. Eu tenho tido uma bênção aí, uma sorte e um efeito muito, muito positivo dos esforços que eu fiz de prospecção. Hoje eu estou fazendo trabalhos enormes em empresas muito legais e que está me demandando conviver com pessoas de toda a ordem, né? Toda a ordem. Eu tenho feito um trabalho numa empresa aqui em São Paulo, no metrô de São Paulo, e eu tenho tido conversas com pessoas lá muito interessantes, porque são pessoas que estão vivendo num lugar que, em tese, é uma empresa seletista, mas é uma empresa com uma cultura muito estatal. Então, eu vou entrevistar 25 líderes, já entrevistei perto de 18, mais ou menos, 16, e 90% deles falam, Luiz, o meu maior desafio é liderar pessoas que não querem mais nada com a carreira, não querem mais nada com produtividade, não querem mais nada com resultados. Mas eu não posso mandá-los embora. Então, olha só que interessante isso. A pessoa verbaliza dessa maneira, né? Meu maior desafio é liderar pessoas, lidar com pessoas que não querem mais nada com a carreira, não querem mais nada com a produtividade, eu não posso mandá-los embora. E o meu trabalho nesse momento é ajudá-lo a entender que mesmo que ele pudesse mandar embora, isso não seria a solução. Mandar embora se equivale à fuga, né? Eu posso mandar alguém embora e colocar alguém tão pior quanto. Isso não vai resolver o problema.
E aí o meu trabalho tem sido ajudar essas pessoas a pensar de maneira diferente. Ou seja, você já aprendeu a lidar com pessoas que querem produzir e gerar resultados. E você está entendendo que é um desafio lidar com pessoas que não querem produzir e gerar resultados. Então, isso é o teu ponto de aprendizado agora. Como é que você aprende a lidar com pessoas que não querem produzir e não querem gerar resultados? Esse é o teu desafio. Isso exige um aumento de resiliência. E exige também um certo grau de perdão, porque esses líderes, quando olham para essas pessoas que não querem mais produzir, eles dizem, também não quero mais nada com esse cara. Ou seja, a relação desgasta, deteriora. A única chance que esse líder tem de movimentar esse liderado que está acomodado, por assim dizer, é ele se revestir de uma enorme resiliência, de uma enorme empatia e de uma capacidade de perdoar aquela pessoa, ou perdoar a si próprio por ver aquela pessoa daquele jeito, porque ele é que não aprendeu a lidar com aquela pessoa, e com isso aprender a lidar com esse ser, com essa pessoa, que ele se coloca no papel da vítima, dizendo que essa pessoa não quer mais nada com produção, não quer mais nada com resultado, mas, na verdade, a forma autorresponsável de dizer eu não aprendi a lidar, eu não aprendi a mobilizar esse perfil de pessoas aí. Não sei se ficou confuso, pessoal, mas tem sido experiências interessantes lidar com as lideranças que estão precisando aprender a liderar pessoas que são acomodadas, num ambiente onde a demissão não existe, por assim dizer. Tá? Bom, deixa eu dar uma boa noite para a Camila dos Santos, que chegou agora há pouco. Bem-vinda, Camila. Para o Fábio Rossac, grande ciclista, está chegando aí também. E para a Rosilene, que também acabou de chegar. Então, pessoal, pensa nisso, né? Como é que tem sido a sua experiência com você mesmo e com os estímulos que você recebe, envolvendo essa questão da resiliência, do perdão, né? Imagine que a resiliência seja um instrumento que você pega com a tua mão direita e o perdão seja um instrumento que você pega com a tua mão esquerda. Sei lá, um escudo e um bastão, vai. E procure se ver vivendo a vida, indo ao encontro da vida, com muita resiliência numa mão e muito perdão na outra mão. Essa metáfora, essa imagem que eu estou convidando você a construir agora, o quanto que essa imagem te fortalece. Pensa nisso. Enquanto isso, eu dou uma boa noite para a Sara Jane, que chegou agora, e leio o que a Solange escreveu. Vou levar isso comigo. Mandar embora tem a ver com fuga. Eu ajo assim em meus relacionamentos, amizades, trabalho, namorado. Eu fujo e não estou disposta a aprender a lidar com a situação. Preciso evoluir neste ponto, mas procuro me perdoar por agir assim. Legal, Solange. Você sabe um filme que pode te ajudar muito nisso? Que é muito legal? Deixa eu procurar aqui o nome desse filme. Eu vi esse filme... Peraí, vou achar ele aqui. Eu vi esse filme aqui, ó. É esse aqui, pessoal. Deixa eu copiar aqui o link, que eu vou colocar esse link para você, porque é um filme muito legal que pode ajudar nisso que a gente está conversando. Se chama A Incrível História de Adeline. Deixa eu ver se vai aparecer o link. Ó, eu botei o link aí, tá? O filme se chama A Incrível História... Deixa eu voltar aqui, peraí. A Incrível História de Adeline. Eu acho que é Adeline mesmo, né? Esse filme dá conta de uma mulher que... Bom, eu vou dar uma dica, mas eu não vou dar spoiler, tá bom? Dá conta de uma mulher que adquire uma capacidade, né, de nunca envelhecer. Ela nunca envelhece. Num dado momento que acontece um evento com ela, ela para naquele momento, ou seja, ela vive a vida, mas ela nunca envelhece. Então, imagina, ela tem uma vida muito longeva e nessa experiência de vida longeva passa um monte de pessoas na vida dela. E aí você vai ver, Solange,
como é que ela lida com essas situações durante um período da vida dela. E depois como é que ela passa a viver com isso depois de um outro período. É muito legal e acho que tem muito a ver com essa história de fuga, né? Acredito que você vai identificar num dado momento que ela decide deixar de ser uma fugitiva e passar a ser uma buscadora. E depois, se você quiser, manda para a gente aí no feed do WhatsApp, do Facebook, quando tiver publicado esse vídeo, manda suas impressões sobre esse filme. É um filme muito legal, além de ser uma história bacana, uma metáfora bacana, nos faz refletir sobre essa questão da fuga e do buscador, né? Aproveita então que está frio em Porto Alegre e assiste, você vai curtir, né? Bom, deixa eu dar uma boa noite aqui para a Dani, que chegou agora. Bem-vinda, Dani, colega aí de coaching também, e para o Dalmaso, lá de Sertãozinho, Ribeirão Preto. Bem-vindo aí, André. Então, turma, esse é o ponto, né? Eu acho que, da mesma forma que a Solange fez essa bela reflexão, né? Vou levar isso comigo, mandar embora, tem a ver com fuga. É legal, de tempos em tempos, fazer essa reflexão. Eu tenho vivido uma vida mais em fuga, predominantemente em fuga ou predominantemente em busca? E quando eu identifico que o período que eu vivi uma vida predominantemente em fuga, me faltavam dois elementos importantes. Me faltava a resiliência e me faltava a capacidade de perdoar. Quando eu seguro na minha mão direita um escudo chamado resiliência e na minha mão esquerda um bastão chamado perdão, eu me sinto muito mais equipado, muito mais empoderado para viver a vida e lidar com as coisas que ela me apresenta, né? Se apresenta para mim. Tem coisas que eu posso mudar, tem coisas que eu não posso mudar, tem coisas que eu até quero mudar, mas tem coisas que eu não quero mudar em mim mesmo e no mundo que eu vivo. E esse elemento, esses dois elementos que a gente está aqui chamando de resiliência e perdão, nos capacitam, nos equipam um pouco mais com essa possibilidade de lidar melhor com esse mundo que tende a ser cada vez mais complexo, cada vez mais volátil, cada vez mais incerto, cada vez mais ambíguo, né? E como eu já disse aqui algumas vezes, né? A sua felicidade está diretamente ligada à sua capacidade de lidar com as incertezas. Pessoas que querem todas as coisas previsíveis e todas as coisas certinhas não vão conseguir viver de maneira plena porque as coisas já não são mais como eram antigamente, né? Com isso, eu dou uma boa noite aqui para o grande amigo e vascaíno Márcio Cassim, que chegou agora. E a Patrícia fala o seguinte aqui, ó: demorei um tempo para aprender que comportamentos atendem a valores. Pensar assim me faz ser mais resiliente. Ao refletir que quando o outro me faz algo, simplesmente estava defendendo aquilo que lhe é mais importante. Aprendo muito pensando assim, analisando o caráter e os valores, alguns princípios e buscando fazer isso sem julgar. Em dado momento, nem precisa perdão, basta a compreensão. A compreensão, Patrícia, antecede o perdão. Se eu compreendo, eu não preciso perdoar. Eu só vou precisar perdoar quando eu não compreender. É muito legal isso que você escreveu, viu? E buscando isso sem julgar. E em dado momento, nem precisa perdão. A própria compreensão já isenta desse aprisionamento, dessa emoção. Um baita desafio. Muito bom, Patrícia. Excelente esse insight. Muito legal esse resumo que você colocou aqui. De muita sabedoria isso, né? Na hora que eu aumento a minha resiliência, que eu aumento a minha empatia, que eu aumento a minha capacidade de compreender o outro, e olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Quanto maior a minha empatia, talvez menor seja a minha capacidade talvez eu precise de menos resiliência. Quanto mais eu aumento a minha empatia, menos resiliente eu preciso ser. Ou seja, eu me torno resiliente naturalmente. Ou seja, a empatia, ela quase que abarca a resiliência. Percebe isso? A resiliência passa a ser uma competência natural e não algo que eu tenho que desenvolver. Mas quando eu desenvolvo a empatia, a resiliência naturalmente amplia. E aí, nesse sentido, né, você me faz lembrar do seguinte:
e sem, obviamente, dar tom piegas ao termo, mas quanto mais amor eu consigo colocar na minha forma de ver o mundo, pensar o mundo e sentir o mundo, mais eu consigo lidar com as coisas que ele se apresenta, né? Quando você pensa em pessoas como Cristo, Gandhi, Buda, né, que tinham no amor, né, o seu principal instrumento de olhar o mundo, apesar de serem pessoas que tinham o amor como centro da sua tomada de decisão, Gandhi sempre foi um pacifista, mas Cristo teve horas que ele virou a mesa, né? Mas ainda que tenha feito por amor, né? Então esse é o grande, talvez seja um bom insight, né? Quando eu aumento a minha compreensão, quando eu aumento a confiança, quando eu aumento a minha capacidade de amar, e eu vou colocar amar nesse contexto de maior compreensão e aceitação do mundo e do outro, eu talvez não precise tanta resiliência e talvez nem precise mais perdoar, porque eu aceito, eu entendo, eu compreendo, eu talvez não precise concordar, né? Mas eu posso aceitar, eu posso compreender, mas eu não preciso necessariamente fazer daquilo a minha forma de viver. Muito legal isso, Patrícia, show de bola. O nome é esse aí, Dani, que a Sara colocou, A Incrível História de Adeline. É muito bacana esse filme, viu? Depois, se vocês assistirem e quiserem comentar, fiquem à vontade, porque vai ser muito bacana, né? Eu dou uma boa noite para a Janaína, que chegou agora também aqui, e aí a Patrícia fala assim, agradeço a você, o modelo pensador. Legal, não poderia excluir os créditos. Na verdade, o crédito é seu, né? O meu papel foi apenas de ser um estímulo, e você aproveitou, né? No certo sentido, somos, né, todos instrumentos e meios para que cada um de nós chegue ao seu ponto de autoconhecimento e tome a decisão de decidir quem você quer ser no momento que você estiver sendo. E isso é autônomo, isso é autoral. Muito bom. Fico feliz de que o livro e as nossas lives tenham te ajudado a chegar nesse ponto. Mas o mérito é completamente seu. Legal, Dani. Então assiste aí, depois comenta. E legal o seu comentário, Patrícia. Muitas pessoas estão mencionando aqui também, foi bem bacana. Então, turma, que a nossa semana seja uma semana aí que você seja estimulado, né? Seja voluntariamente ou involuntariamente, a testar a sua resiliência, que você seja estimulado voluntário ou involuntariamente a praticar o seu perdão. Vou aproveitar o que a Patrícia falou, que você seja estimulado a praticar a compreensão e que você perceba ao longo de uma semana, 2 ou 3, treinando esses instrumentos, quem você se tornou no final desse pequeno período. Porque eu acredito que esse é o grande ponto, turma. Nos processos de desenvolvimento humano, particularmente nos processos de coaching, é muito comum que as pessoas definam metas, né, objetivos. Mas mais importante do que atingir a meta é você perceber quem você se tornou ao longo dessa jornada. Quando você chega no ponto de chegada, seja a chegada que você imaginou, ou seja uma outra chegada que não era aquela que você exatamente queria, vale a reflexão, quem você se tornou? Você se tornou uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais compreensiva, uma pessoa mais compassiva, uma pessoa que lida melhor com o perdão? Você conseguiu desafiar o seu modelo mental e seus padrões emocionais? Esse é o resultado da jornada. A meta, o objetivo, é só um estímulo, é só um motivador para chegar lá. Do meu ponto de vista, não é o fim em si mesmo. O fim é que eu me tornei nessa caminhada, nessa jornada. Ok? Bom, a Patrícia dá o seu boa noite aqui para a gente, porque chegou um paciente para ela. Obrigado, perdão, a Gláucia, né? Desculpa, a Gláucia dá o seu ok aqui, dizendo que precisa sair. Obrigado, Gláucia, pela presença. Começo, então, pessoal, já a fazer as minhas mensagens de despedida aqui. Lembrando, se alguém tiver um tema, se alguém quiser sugerir um tema para discussão para a próxima live, fica à vontade. Terça-feira que vem, deixa eu só ver como é que está. Terça-feira que vem, dia 15, vamos ter a live seguramente, vou estar em São Paulo, uma agenda em tese mais ou menos tranquila, sem grande dificuldade aí. Não vou estar viajando nem nada. Vamos ter live na terça-feira que vem, no dia 15. Deixa eu ver. Bom,
Se alguém quiser dar um tema, sugerir um tema, fica à vontade, né? Pode escrever aqui no feed do Face, ou então depois, quando tiver publicado. A Denise Rugani fala aqui, obrigado, adorei, legal, também gostei muito, Denise. A Daniela falou, adoro essa reflexão, é mais do que atingir meta, é quem você se torna durante o caminho. É exatamente, quem você se torna ao longo do caminho e quem você se torna quando chega lá, né? E esse é o grande barato, na verdade. Essa é a grande transformação, que te prepara para a próxima meta, para o próximo destino, para o próximo desafio. A Solange fala assim, boa noite, muito obrigada por hoje, foi ótimo, também gostei muito, né? O Brinkman fala, muito obrigado, crescimento contínuo, pois é, um pouquinho cada semana, né, Brinkman? E no final de 5 meses, você vê como é que nós, como grupo aqui, estamos evoluindo, porque cada um individualmente está evoluindo também. Isso é muito legal. Sara Jane fala aqui, obrigada pelas reflexões, Luiz, eu que agradeço também, Sara. O Paul fala, many thanks, Binato, you are always welcome, Paul. Muito legal sua presença aqui. Marilu falando aqui, ótimo aprendizado, também achei bem bacana. Que bom, turma, que bom que a live fluiu. Na verdade, eu não me preocupei assim, em preparar nada, porque eu acho que essas lives, o mais legal dessas lives é exatamente essa espontaneidade com que as coisas vão surgindo, né? A Rosana fala, o Brinkman fala exatamente, é isso mesmo, legal. A Rosana fala, muito bom, acho que perdão tem muito a ver com a aceitação e isso nos torna flexíveis e, portanto, resilientes. Exatamente, essa foi uma das reflexões que a turma foi chegando aí ao longo da live. A Fran fala aqui, essa mensagem de hoje está sem dúvida entre as melhores lives, obrigada por compartilhar. Na verdade, obrigado por construirmos isso junto, né? Isso é uma co-construção, compartilhamento de todos, muito legal. A Carla fala, obrigada pela abertura, as lives são realmente ótimas, vou poder conseguir aprendendo. Beleza, Carla, muito bem-vinda sempre. A Fran dá uma sugestão, que tal produtividade e propósito? Ok, é um bom tema, né? Vou colocar isso na fila e podemos então já definir que a próxima live vai falar de produtividade e propósito, então. Beleza, vamos colocar isso aí como tema, então. A Tatiana fala, obrigado, estou sempre aprendendo. Bacana, Tati, nunca perca essa capacidade de aprendiz. É isso que nos torna vivos e sempre em evolução. Aquelas pessoas que pararam de aprender, pararam de viver. Estão só consumindo recursos, consumindo oxigênio e soltando gás carbônico. Isso não vale a pena. A Vera Lola fala, gratidão pela sua vida e por deixar fluir o dom que Deus te deu. Legal, Vera, agradeço por isso todos os dias também, e esse dom, ele é compartilhado e ele é co-criado junto com todos nós aqui. Fico muito feliz dessa oportunidade também. Então, turma, maravilha, são, bom, agora 20 horas, 57 minutos, indo aí para 58, né, quase 9 horas. Muito obrigado, pessoal, pela presença. A gente hoje realmente chegou num pico bacana aí, passou muita gente por essa live. 89 comentários, foi uma live bem intensa, com bastante participação, como tem sido todas, eu fico muito feliz por isso aí. Desejo a vocês, então, uma excelente semana, uma boa jornada, força sempre, vamos com tudo. E dentro desse tudo, resiliência, aceitação, compaixão, perdão, e a gente vai vivendo essa experiência para a próxima live da semana que vem, falar sobre produtividade e propósito. Vamos conectar esses dois temas, que é um tema que eu tenho conversado com a Fran por um tempo e pode ser bem interessante. A Rosilene fala, amei o tema sugerido e sobre o tema de hoje preciso muito exercitar o perdão e a paciência. Então, Rosilene, vai fundo, não tem nada a perder, muito pelo contrário. E a Patrícia também faz uma sugestão de cocriação e controle. Interessante isso, viu, Patrícia? Vamos colocar isso para a live do dia 22, tá? Dia 22 eu vou estar em Cafelândia, no Paraná, mas já vou ter chegado lá. Então é possível que a gente tenha essa live. Eu vou anotar esses dois temas aí e já vou soltar os informes da live 38 e da live 39. Ó, logo estamos na live 40 aí. A Ana acabou de chegar. Ana, estamos terminando a nossa live aqui, mas depois você assiste na gravação lá, que vai ficar no Face, depois vai para o YouTube. E o Chico também, sempre presente, sempre junto. Obrigado, Chico. Valeu pela presença. Obrigado, Keila, também, que está dando um ok aí, um joinha aí agora. Então, turma, olha, 9 horas agora, praticamente em ponto, né?
59 minutos aí na nossa live. Então, de novo, obrigado, turma. Boa jornada, força sempre, vamos com tudo. E até dia 15 com produtividade e propósito. E depois a gente vai anunciar essa live, como também a live que fala sobre cocriação e controle, ok? Beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Até mais. Obrigado. Tchau.